Oi gente, tudo bom? Sou eu de novo gravando mais uma revisão, a mesma coisa de sempre. Meu professor passou as perguntas de revisão e eu vou responder as perguntas de revisão. E eu falei revisão umas 358 vezes assim desde que eu comecei o vídeo. Não, mentira, só umas 3. Mas, pois bem, é porque todas as vezes eu faço a mesma coisa, então fica assim. Então, como vocês já sabem, eu vou responder as perguntas de revisão que o meu professor passou em sala, que são a revisão para o 9º ano, e o assunto que nós vamos falar hoje é sobre fascismo, nazismo e Segunda Guerra Mundial. Pergunta número 1. Como Mussolini chegou ao poder na Itália? Tudo bem. Então, vocês já viram, eu tenho um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial aqui no canal, então qualquer coisa, se vocês perderem alguma parte, se vocês não entenderem bem o contexto, vocês voltam lá na Primeira Guerra Mundial, porque esse assunto tem muito a ver com isso. Então, Benito Mussolini foi professor primário, jornalista, e foi perseguido por apoiar ideais socialistas. Acontece que isso foi antes da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra Mundial, como vocês já devem saber, a Itália passou, ela primeiro estava nos aliados, e depois ela foi para a Tríplice Entente, e a Tríplice Entente ganhou a guerra. Acontece que a Itália voltou um pouco, saiu da guerra um pouco acabada, vamos dizer assim. A única coisa que a Itália fez foi lutar ao lado dos vencedores, mas não ganhou território. Estava passando por uma crise porque estava devendo muito para banqueiros americanos e britânicos, e o nível de desemprego aumentou demais com a volta de mais de 2 milhões de soldados para casa. Soldados esses que tinham largado seus empregos, então no momento estavam absolutamente desempregados. Enfim, a Itália estava um pouquinho ferrada, né? Um pouco. Nada demais. Entenda a ironia, por favor. Então, neste contexto, Mussolini voltou da guerra. Mussolini era uma pessoa normal, absolutamente normal, e voltou da guerra. Chegando na Itália, ele fundou uma organização que eu não sei pronunciar o nome, Fasci Italiani di Combattimento, eu acho, mas eu acho que eu tô deixando um pouco espanhol, era pra ser italiano, e eu tô meio gripada, então a pronúncia tá saindo péssima. Mas é Fasci... Eu sou ótima em italiano, realmente. Italiani di Combattimento, e... não era um partido, era uma organização, mas que deu origem ao partido fascista e ao próprio movimento fascista. O fascismo nasceu aí, dessa organização fundada por Mussolini, que nessa época já tinha abandonado os ideais socialistas, que antes ele defendia, e agora esquece socialismo, vamos odiar socialismo. Entendeu? Aquela pessoa bem sabe o que quer. O fascismo e essa organização tinham uma proposta muito atraente, baseada no nacionalismo extremado. Ou seja, eles acreditavam que a Itália precisava reviver a glória de sua época de Roma. A glória italiana precisava, tipo... Oh meu Deus, Itália, melhor país do mundo. Enfim, eu tô um pouco ruim hoje. Então, muita gente começou a se interessar por essa ideia, começou a apoiar o partido por causa desses ideais que eram muito atraentes. E o partido começou, a organização que depois virou partido, começou a crescer. E isso aconteceu, em boa parte, porque os grandes empresários se beneficiavam do fascismo. Porque o fascismo era contra o socialismo e o comunismo e o socialismo são contra o empresariado. Então, a ascensão do fascismo na Itália era uma coisa boa para os empresários, porque isso poderia neutralizar o socialismo e o comunismo. Então os empresários apoiaram o fascismo e aí começou a crescer. Por quê? Porque a quantidade de comunistas e de socialistas nas eleições parlamentares e tal estava aumentando e o empresariado estava começando a ficar desesperado. Sendo assim, os empresários acharam que apoiar o fascismo era a única saída diante dessa maioria socialista que estava começando a aparecer. Aí eles começaram a apoiar isso e isso fez o movimento fascista crescer. E foi assim que Mussolini foi chegando cada vez mais perto do poder.
a população começou a apoiar o fascismo, os professores universitários, os camponeses, os ex-combatentes, os desempregados, muita gente começou a apoiar o fascismo, por motivos diversos, é claro, mas em boa parte porque desprezavam o socialismo, o comunismo, as ideias marxistas, e também porque eram atraídos pelo uso da violência e pelo tal nacionalismo extremado que eu já falei. Isso é uma proposta muito atraente. Pensa, se alguém viesse aqui e prometesse que ia tornar o Brasil uma potência mundial, que ia deixar o Brasil assim, né, no nível ou maior do que o que hoje em dia é Inglaterra, Estados Unidos, Japão, essas coisas. Imagina se não ia ser uma coisa assim, tipo, se muita gente, se você mesmo não ia parar pra pensar nas propostas dessa pessoa, se você não ia ser seduzido pelas propostas dessa pessoa. Era muito fácil. O fascismo e o nazismo e tudo mais que decorreu tinham propostas muito atraentes, especialmente para a população pós-guerra ferrada daquela época. Então, releva que releva. Foi aí, depois desse fortalecimento em massa, que esse movimento fascista se tornou realmente um partido. O Partido Nacional Fascista, fundado oficialmente em 1921, com Benito Mussolini como líder, é claro. Ele ganhou o título de Duce, que é tipo chefe. É chefe, enfim. Ele ganhou nesse partido o título de Duce. E alguns meses depois, eu acredito que 5 meses depois, eu não tenho certeza, eles já tinham mais de 300 mil participantes do partido, todos obedecendo ao Mussolini. Então você viu que Depois, se você pegar a população da Itália, eu posso te garantir que 300 mil é muita coisa, querido. É muita coisa. Porque, ok, 300 mil num país como o Brasil, que tem 7 milhões, já é bastante coisa. Mas pensa num país que nem a Itália, ó. Brasil, Itália. Brasil, Itália. Tá. Aí você pensa num país que nem a Itália. Pensa que, especialmente naquela época, pensa que 300 mil pessoas significavam. Então, meus cachorros, minha cadelinha está lá embaixo, querendo matar alguém. Em 1922, Mussolini se aproveitou de uma greve geral organizada por socialistas para ameaçar o governo, dizendo que ou o governo punha ordem ou os fascistas punham ordem. No final ele percebeu que o governo estava... Ele percebeu que o rei Vitório Emanuel III fraquejava e ele tentou fazer um assalto ao poder, ele tentou dar um golpe e tomar o poder. Não deu certo. Mas, depois de um tempo, é que eu tô falando assim, eu poderia explicar melhor a situação, que ele foi preso, coisa e tal, mas isso daí não é tão importante a nível de 9º ano. Enfim, o assalto ao poder não deu certo, mas um tempo depois o rei Vitório Emanuel III mandou chamá-lo e fez uma proposta deles se unirem no governo, porque ele viu que a força do cara era grande. Mussolini ganhou o cargo de primeiro-ministro da Itália, ou seja, era ele quem mandava. Então, do dia pra noite, ele virou o chefe do governo na Itália. Ô, Vilu, por favor, para de latir. E assim, se tornando primeiro-ministro, ele se tornou o chefe do governo da Itália e assumiu o poder. Aí, ferrou tudo. Cite 4 características do fascismo. Primeira coisa, a importância do grupo, tipo, da nação, do Estado, e que todos deveriam se submeter ao Estado. Ou seja, diante das vontades do Estado, a vontade do indivíduo não era tão importante. Você tinha que fazer o que era melhor para o grupo, não necessariamente para você. Segunda, o sentimento de que tudo pode ser feito sem limites morais, éticos, jurídicos, nem nada, para ir contra os inimigos desse grupo que é a coisa mais importante. Na cabeça deles, é justificável, é completamente assim, não importa se é errado, é justificável, posso fazer, tem dinheiro, dá pra fazer.
é justificável. Dá pra fazer, por exemplo, dá pra matar um dos comunistas lá que tá... Entenderam a lógica? Você pode fazer qualquer coisa, contanto que seja a favor do Estado e contra os inimigos do Estado. Terceiro, a completa aversão ao liberalismo, que é o Estado ser muito liberal, ser o livre-arbítrio, essas coisas. A aversão ao liberalismo e a influências estrangeiras, luta de classes, essas coisas. Completamente corta, não aqui. Quarta, a necessidade da autoridade de uma figura maior, um chefe, e sempre no sexo masculino, essa entidade, este ser humano lá, seja a pessoa que vai definir a história do grupo, que vai ser o líder. Quinto, a eficácia da vontade e a beleza da violência quando voltadas para o interesse do grupo. Ou seja, violência é legal se for a favor do Estado fascista e contra os inimigos do fascismo. Aí, vontade. A eficácia da vontade. Que se todos se juntarem para fazer algo, esse algo vai acontecer. Se você quer que aconteça, vai acontecer. E, por último, o direito do povo fascista, o povo eleito, de dominar os outros povos. Sem restrições vindas de religião, de leis de Deus, de leis jurídicas, de leis humanas, sem nenhuma restrição. Foi isso que aconteceu no nazismo. Eles acreditavam que a raça ariana deveria ser a raça que dominaria judeus, negros, ciganos, gays, enfim. Eles acreditavam que aquela raça, tipo, arianos no caso do nazismo, enfim, que aquele grupo específico deveria dominar os outros grupos. Parece neocolonialismo? Parece um pouquinho sim. Tudo bem. Próxima questão. Como era a relação do fascismo italiano e da Igreja Católica? Olha, falar de igreja, assim, falar mal, é um negócio que eu amo. Vocês não têm noção do quanto eu me divirto. Mas eu não posso me demorar, então vamos aos fatos históricos. A relação do fascismo e da Igreja Católica foi basicamente essa. Em 1929, Mussolini assinou um acordo com o Papa Pio VI, o Tratado de Latrão, que reconhecia o Vaticano como Estado independente. Isso era uma briga que estava acontecendo há muito tempo. Então Mussolini agradou a Igreja. Isso gerou uma aliança, porque o tratado era o seguinte: tá, o Vaticano pode se separar da Itália, nós vamos reconhecer o Vaticano como Estado independente, se a Igreja apoiar o fascismo. Aí já viu, né? A Igreja Católica sempre foi uma grande formadora de opinião, sempre foi um negócio de, a Igreja disse, vamos fazer. Então, sempre assim, mais recentemente, mas vamos lá, na história recente. Então, o apoio da Igreja Católica foi de grande utilidade para o fascismo crescer. E a igreja, que só queria suas terrinhas, foi lá e vamos ajudar esses assassinos, porque eles deram o Vaticano pra gente. Então, a aliança entre a Igreja Católica e o fascismo foi baseada no Tratado de Latrão. Podemos dizer que o fascismo teve o apoio da classe média? Sim, como a gente já viu, o empresariado, camponeses, professores universitários, ex-combatentes, desempregados. O fascismo teve apoio em várias áreas. Não foi um negócio isolado, não foi proletariado, não foi alta sociedade, não foi... Foi um negócio assim geral. Muita gente se convenceu pelo fascismo, porque o fascismo tinha ideias muito atraentes, vamos dizer assim. Como eu já falei, o fascismo tem uma grande capacidade de colocar você a favor. Porque, né? Parece uma coisa vantajosa, parece uma coisa boa. Caracterize os campos de concentração. Gente, eu vou ser bem sucinta, porque, sinceramente, eu acredito que numa prova de nono ano, que no geral quase toda de marcar, ou toda de marcar, não vão pedir, assim, uma questão caracterize campos de concentração. Até porque é uma coisa que a mídia, os filmes, os livros
sempre mostraram muito, assim. Então é uma coisa relativamente fácil. Então vamos fazer um resumo bem básico. Os campos de concentração eram lugares criados na época do nazismo para onde eram mandados os inimigos, o povo dominado, as pessoas que eles queriam matar. Comunistas, judeus foi o caso mais famoso, né? Judeus, comunistas, negros, gays, ciganos, enfim, toda essa margem da sociedade perfeita nazista. Então, eles foram tacados lá para os campos de concentração e eram lugares onde acontecia muita crueldade. Por exemplo, idosos e crianças. Muitas vezes eles chegavam... Isso eu estou dando como exemplo idosos e crianças porque normalmente era assim, mas não necessariamente só assim. Idosos e crianças chegavam lá de trem nos campos de concentração e eram postos numa fila para tomar banho. Quando eles chegavam, eles eram incinerados vivos. Eles estavam entrando numa câmara onde eles iam ser queimados vivos, ou numa câmara de gás, ou eles morriam de doenças lá, porque não tinha tratamento, ou eles ficavam presos, passavam fome, precisavam catar comida nos dejetos e morriam de fome, eram torturados, eram assassinados. Tinha diferentes técnicas bem sofisticadas, inclusive. As pessoas presas em campos de concentração eram usadas para fazer pesquisa, eram usadas como cobaias, eram usadas como alvo para tiro ao alvo, eram usadas para tudo quanto é tipo de coisa. Então o campo de concentração era basicamente assim, um descampado enorme, onde eles tacavam milhares de pessoas e lá faziam de tudo com as pessoas, ou deixavam as pessoas morrerem de fome, deixavam morrerem doentes, enfim. Eram os campos de extermínio, os campos da morte, basicamente. Cercados, obviamente, com a maior segurança para as pessoas não fugirem. Foi lá que morreu aquela menina super famosa, Anne Frank, que escreveu os diários e coisa e tal. Foi em um dos campos de concentração. E tinham campos de concentração espalhados pela Alemanha inteira. Foi bem tenso. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre essa questão, vejam o filme O Menino do Pijama Listrado. É muito bom esse filme. Fala justamente sobre isso. Fala sobre dois meninos, um alemão e um judeu. E o judeu são duas crianças. Crianças mesmo, assim, bem pequenos. E eles ficam... O judeu estava preso em um campo de concentração. E o menino alemão era filho de um soldado alemão que morava perto de um campo de concentração. Mas um cara importante, o pai dele. E ele é tão inocente, ele não entendia que aquilo ali... O menino estava lá pra morrer, ele não entendia. Ele achava que era uma fazenda e que o menino morava na fazenda. Ele simplesmente não entendia. Aí ele vai lá, ele vai ficando amigo do menino por entre uma grade. E, spoiler alert, se você não quer saber o final do filme, você pula essa parte. Enquanto estiver aparecendo esse símbolo, assim, enquanto estiver aparecendo escrito spoiler alert, você passa, tá? Só quando mudar. Enfim, no final do filme, os dois morrem no campo de concentração, porque o pai do menino, que tá no campo de concentração, é morto. Só que o menino pequeno, o filho do cara, não entende que o pai dele morreu. E aí ele fala pro amiguinho alemão dele, tipo... Ah, meu pai sumiu, faz 2 dias eu não vejo mais ele, eu não encontro mais ele em lugar nenhum. Meu menininho, eu vou te ajudar a procurar. Aí ele raspa a cabeça, que nem o garotinho, o prisioneiro. Ele põe a roupinha de prisioneiro, ele vai. Aí acham que ele é prisioneiro também. E levam os dois pra tal da câmara lá, onde eles são incinerados vivos. É assim que acaba o filme. É tristíssimo, mas é muito bom no contexto histórico. É um documentário com história, basicamente. É muito bom. Se vocês querem chorar, assistam. Eu não chorei, mas se vocês querem chorar, muita gente chora, então assistam. 6. Quais as justificativas usadas pelos nazistas para perseguir e matar judeus? Para você entender o antissemitismo nazista, antissemitismo é ódio aos judeus, aversão a judeus. Enfim, para você entender isso, você tem que entender o conceito de raça ariana. Seria a raça alemã pura. Era o sonho do nazismo construir essa raça alemã pura. Eu tenho uma
uma técnica que ajuda muita gente a entender isso. Na verdade, me ajudou a entender isso quando eu era menor, o que era a questão da raça ariana. Vocês já assistiram Harry Potter? Basicamente, todo mundo já assistiu Harry Potter. Então vamos lá. O sonho do Voldemort era criar uma raça bruxa superior aos humanos. A raça bruxa pura, ou seja, que eram completamente bruxos, que não era um bruxo e um humano, um trouxa, casados, que não, enfim, que não tinha sangue humano, só tinha sangue bruxo, que é tipo a família Malfoy, a família Weasley. Essas famílias de bruxos puros seriam a raça ariana do Voldemort, e Voldemort nesse contexto seria como Hitler. Aquilo que Voldemort queria fazer no mundo bruxo, Hitler queria fazer no mundo branco, no mundo humano, só que com alemães, não bruxos, óbvio. Assim, ia ser um pouco complicado ele fazer isso com bruxos, né, Clarissa? Enfim, ele queria uma raça branca, cristã, alemã, entenderam? Uma raça... Era a raça pura alemã, o sonho alemão. Pois é. E o antissemitismo se desenvolveu porque, óbvio, Hitler tinha seus motivos, eu não estou dizendo que justos, mas eu digo, ele tinha outros motivos para odiar judeus. Acontece que o motivo oficial que ele instituiu para o mundo, porque isso era uma coisa pessoal dele que ele colocou na ideologia nazista. Mas enfim, ele disse que os judeus contaminavam a raça alemã e impediam essa purificação. Então, matando judeus, você purificava a raça, entendeu? Entendido. Então, era essa a única coisa que ele usava. Óbvio, tinha, os judeus corrompem a raça ariana, os judeus, os judeus são péssimos, os judeus são sujos, são impuros, são... Claro, mas o básico era isso. Judeus, para ele, corrompiam a raça ariana e era assim que ele justificava matar judeus. Quais grupos estavam em disputa na Guerra Civil Espanhola? A Guerra Civil Espanhola aconteceu entre a Falange e a Frente Popular. Porque é o seguinte, foi instituída a República na Espanha e as medidas tomadas pela República agradaram a população, mas desagradaram as elites, a alta sociedade, enfim. Então, aconteceu de que foi formada a Falange, que era um grupo fascista formado por essas elites, e a Frente Popular, que era um grupo do proletariado, das pessoas mais simples. E assim, ocorreu a Guerra Civil Espanhola entre esses dois grupos, entre 1936 e 1939. A Falange era liderada por Francisco Franco, que foi o líder fascista na Espanha. Como vocês já podem imaginar, a Falange venceu e assim foi instituído o fascismo na Espanha. No caso, foi instituído o franquismo, que era uma ditadura brutal do general Francisco Franco, que tinha vencido a Guerra Civil Espanhola. E a Guerra Civil Espanhola matou mais de 750 mil pessoas. Foi muito sangrenta, foi muito tenso. Ok? Ok, muito. Pesquise sobre o fim do franquismo na Espanha. O franquismo acabou na Espanha como regime político com a morte do Francisco Franco, que foi sucedido depois de sua morte pelo rei Juan Carlos I na chefia da Espanha, no governo da Espanha. A transição entre esse governo ditatorial para uma coisa parlamentar, para uma democracia, foi relativamente suave, pode-se considerar, e aconteceu, assim, o franquismo mesmo, a Espanha voltou a ser uma democracia apenas em 1976, com a volta dessa monarquia parlamentar, que veio na forma do rei Juan Carlos I, e com a volta das eleições e tudo mais. Foi uma transição suave, mas basicamente o franquismo acabou com a morte de Francisco Franco. Mais fácil de lembrar, impossível. Caracterize o governo de Francisco Franco na Espanha. O governo de Francisco Franco na Espanha foi uma ditadura, um regime fechado e brutal. Muita gente morreu. Foi baseada em muita briga, uma situação bem tensa, assim, no país. E era baseado no negócio do fascismo. Tinha aquele nacionalismo extremado, era o fascismo na Espanha.
Tinha algumas, como em cada lugar, sofreu algumas alterações, mas basicamente era uma ditadura fascista extremamente violenta, extremamente fechada. Indique 4 características do nazismo. Pondo uma iluminaçãozinha básica aqui, porque começou a chover e ficou muito, muito escuro pra gravar, como já tava ficando antes, mas tá muito escuro, tá muito ruim. Mas agora melhorou, então nós vamos voltar a gravar. Vamos lá. Aqui está pedindo para citar 4 características do nazismo. Só que o nosso livro, como essa prova vai ser baseada no nosso livro só cita 3. Mas eu vou fazer o seguinte, para não me alongar em questões que podem não ter nada a ver com o nosso assunto, coisa e tal, porque vocês sabem, muita gente sabe que eu gosto de falar, eu gosto de ficar falando, e às vezes eu puxo para umas questões que não tem muito a ver, às vezes são opiniões pessoais, às vezes só não tem a ver com o assunto, mas enfim. Então eu vou falar as 3 coisas que a gente estudou no livro, e vocês acrescentam aí todas as características do fascismo, porque basicamente todas elas se aplicam ao nazismo. Nacionalismo extremado, é claro, mas vamos lá. Primeiro, a superioridade da raça ariana. Isso eu já falei pra vocês o que é a raça ariana e a superioridade dessa raça pura alemã. Segundo, o antissemitismo, o ódio, a aversão aos judeus, que sujavam a raça ariana, vamos dizer assim. E a necessidade do espaço vital, ou seja, eles consideravam que existiam certos territórios, certos lugares, que eram de importância vital para a Alemanha. E que você simplesmente, se a Alemanha não poderia viver sem aqueles espaços, então eles poderiam fazer qualquer coisa para conseguir aqueles territórios. Entendeu? É o fascismo, basicamente. As características fascistas agregadas ao nacionalismo, as características fascistas agregadas à raça ariana, superioridade da raça ariana e o antissemitismo formaram o nazismo. Explique o que... Próxima pergunta. Explique o que foi o episódio de Guernica. Guernica é uma cidade espanhola que foi atacada durante a Guerra Civil, porque na Guerra Civil Espanhola houve apoio dos fascistas e essa cidade foi massacrada pelos fascistas nazistas. Enfim, eu vou colocar fascistas porque nazismo é um braço do fascismo, basicamente. Então, vamos lá. A cidade de Guernica, a região de Guernica foi massacrada pelo fascismo na Guerra Civil Espanhola. Foi um bombardeio, se não me engano. E foi um horror, assim, foi uma atrocidade que inclusive inspirou Pablo Picasso, o pintor espanhol, que ficou assim muito famoso no Brasil depois de ser mencionado pela youtuber maravilhosa VTube, tá, parei, a pintar o quadro Guernica, que está aparecendo aqui, que como vocês podem ver é um quadro assim bastante alegre, só que no seu contrário. E pois inspirou a criação desse quadro. E, inclusive tem várias curiosidades acerca desse quadro. Eu posso um dia fazer um vídeo falando só sobre esse quadro, porque eu já vi muita coisa sobre ele em pesquisas, em coisa e tal, pra aula, pra matérias, assim, pra artes, pesquisas, enfim. Então, bem legal. Foi desse caso de Guernica na Guerra Civil Espanhola que inspirou Picasso a pintar este quadro. E Guernica foi basicamente o bombardeio dessa região de Guernica pelos fascistas, ferrou tudo pra lá. Como os nazistas viam o comunismo? Karl Marx, o problema do nazismo e do comunismo é que são coisas extremamente opostas. Assim, você vê uma grande oposição entre as duas teorias quando você compara uma com a outra, especialmente quando você compara o que Hitler escreveu com o que Marx escreveu. Então, vamos lá. O comunismo, o socialismo, o marxismo, no geral, enxerga a luta de classes como absolutamente necessária para a formação da história e coisa e tal. Dá uma grande importância para a questão da luta das classes. E o nazismo acredita que você pegar essas classes, você não pode haver classes para haver uma nação harmoniosa. Você tem que acabar com as classes. Então, essa questão difere um pouco. Isso não
não responde muito bem a pergunta, mas é só para vocês verem a diferença. Então, o nazismo via o comunismo como oposição, como errado, obviamente, porque se opõe às ideias deles, estava errado. Então, obviamente, eles queriam erradicar o comunismo e o socialismo de uma vez por todas, porque isso representava um perigo para a ideologia deles. Como os nazistas viam as democracias liberais? Eles acreditavam que uma democracia liberal simplesmente não funcionava, não tinha como dar certo, porque era muito liberal. Eles achavam que o Estado tinha que estar no cabresto, bem seguro, senão não ia dar certo, não ia funcionar. Então, uma democracia liberal era uma democracia fraca, era uma democracia não era harmoniosa, não tinha na cabeça deles como uma coisa liberal dar certo. Houve participação da Alemanha e Itália na Guerra Civil Espanhola? Sim. Como vocês viram, o episódio de Guernica foi movido por forças exteriores, não foi por fascistas espanhóis. Até porque, né? Foi por fascistas estrangeiros, não foi por fascistas espanhóis. Então, sim, os fascistas... Houve participação de italianos, houve participação de alemães no fascismo espanhol, ajudando os fascistas espanhóis, obviamente. E, por fim, o que é antissemitismo? Antissemitismo é a aversão, o ódio, a vontade de extinguir os judeus, basicamente. É uma das questões mais pungentes no nazismo, é essa vontade de adeus judeus, matar judeus, judeus errados, enfim. O antissemitismo é o ódio, a aversão aos judeus, e existe até hoje, não é uma coisa que foi deixada para trás, porque até hoje existe antissemitismo, sim, existe muito preconceito com os judeus, existe extermínio, existem vários casos de, enfim, como qualquer coisa, o antissemitismo ainda está presente na nossa sociedade atualmente. Então foi isso, essas foram as questões sobre nazismo. Assim que esse tempo melhorar, eu vou voltar a gravar, eu vou falar sobre a crise de 29 e sobre as revoltas do Brasil na Primeira República. Revolta da vacina, essas coisas. Então, fiquem ligados para vocês verem os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e que isso ajude vocês a tirar uma nota boa. Então, um beijo, fui!